O céu é a conjunção com o Senhor. O céu é o céu não pelos anjos, mas pelo Senhor, pois o amor e a sabedoria em que estão os anjos, e que fazem o céu, vêm não deles, mas do Senhor, e são mesmo o Senhor neles. E como o amor e a sabedoria pertencem ao Senhor, e são o Senhor no céu, e como o amor e a sabedoria fazem a vida dos anjos, é evidente por isso que sua vida pertence ao Senhor, e é mesmo o Senhor. Que os anjos vivem do Senhor, eles mesmos o confessam. Por isso pode-se ver que o céu é a conjunção com o Senhor. Mas como a conjunção com o Senhor existe diversamente, e como por conseguinte o céu em um não é semelhante ao céu em outro, segue-se por isso que o céu é segundo a conjunção com o Senhor. Que haja uma conjunção cada vez mais próxima, e também uma conjunção cada vez mais afastada, ver-se-á no artigo seguinte. Aqui se dirá alguma coisa sobre esta conjunção, como se faz, e qual é ela. Há uma conjunção do Senhor com os anjos, e dos anjos com o Senhor, assim conjunção recíproca. O Senhor influi no amor da vida dos anjos, e os anjos recebem o Senhor na sabedoria, e por ela se conjuntam reciprocamente ao Senhor. Todavia, é preciso que se saiba bem que parece aos anjos como se eles mesmos se conjuntassem ao Senhor pela sabedoria, mas que entretanto é o Senhor que os conjunta a ele pela sabedoria, pois sua sabedoria vem também do Senhor. É o mesmo se diz que o Senhor se conjunta aos anjos pelo bem, e que os anjos se conjuntam reciprocamente ao Senhor pelo vero, pois todo bem pertence ao amor, e todo vero pertence à sabedoria. Mas como esta conjunção recíproca é um arcano que poucas pessoas podem compreender se não é explicado, vou, tanto quanto isso pode ser feito desenvolvê-lo por explicações suscetíveis de serem seguidas. No Tratado do Divino Amor e da Divina Sabedoria, número S. 405, foi mostrado como o amor se conjunta à sabedoria, isto é, que é pela afeição de saber, donde resulta a afeição do vero, pela afeição de compreender, donde resulta a percepção do vero, e pela afeição de ver o que se sabe e o que se compreende, donde resulta o pensamento. O Senhor influi em todas estas afeições, pois elas são derivações do amor da vida de cada um, e os anjos recebem este influxo na percepção do vero e no pensamento, pois é nestes que o influxo se manifesta a eles, e não nas afeições. Ora, como as percepções e os pensamentos aparecem aos anjos como sendo deles, ainda que venham das afeições que procedem do Senhor, é por isto que há esta aparência, de que os anjos se conjuntam reciprocamente ao Senhor, ainda que o Senhor os conjunte a ele, pois a afeição mesma produz estas percepções e estes pensamentos, visto como a afeição que pertence ao amor é sua alma. Com efeito, cada se pode perceber nem pensar sem afeição, e cada um percebe e pensa segundo a afeição. Por estas explicações é evidente que a conjunção recíproca dos anjos com o Senhor é operada não por eles, mas como por eles. Tal é também a conjunção do Senhor com a Igreja e da Igreja com o Senhor, a qual é chamada casamento celeste e espiritual. 29. Toda a conjunção no mundo espiritual se faz pela inspeção. Lá, quando alguém pensa em um outro pela afeição de lhe falar, imediatamente o outro se torna presente, e eles se veem um ao outro face a face. Dá-se o mesmo quando alguém pensa em um outro pela afeição do amor. Por esta afeição há conjunção, mas pela outra há unicamente presença. Isto é particular ao mundo espiritual. A razão disso é que lá todos são espirituais, ao contrário do que se passa no mundo natural, onde todos são materiais. No mundo natura é uma coisa semelhante se faz nos homens nas afeições e nos pensamentos de seu espírito. Mas como no mundo natural há espaços, e como no mundo espiritual os espaços são unicamente aparências, é por isso que no mundo espiritual o que está no pensamento de cada espírito é feito na realidade. Isto foi dito a fim de que se saiba como se faz a conjunção do Senhor com os anjos, e a aparente conjunção recíproca dos anjos com o Senhor. Pois todos os anjos voltam a face para o Senhor, e o Senhor os olha na fronte, mas os anjos olham o Senhor nos olhos. E isto, porque a fronte corresponde ao amor, e as afeições do amor os olhos correspondem à sabedoria, e as percepções da sabedoria. Entretanto os anjos não voltam por si mesmos a face para o Senhor, mas o Senhor os volta para ele, e os volta pelo influxo no amor de sua vida, e por este influxo entra nas percepções e nos pensamentos, e volta assim os anjos. Em todas as coisas da mente humana há um tal círculo do amor para os pensamentos, e pelos pensamentos para o amor.
Este círculo pode ser chamado círculo da vida. Sobre este assunto, ver no Tratado do Divino Amor e da Divina Sabedoria alguns artigos, por exemplo, estes. Os anjos voltam continuamente sua face para o Senhor como sol, número 129 a 134. Todos os interiores tanto da mente como do corpo dos anjos estão igualmente voltados para o Senhor como sol, número 135 a 139. Cada espírito, qualquer que seja, se volta semelhantemente para seu amor dominante, número 140 a 145. Zero amor se conjunta à sabedoria e faz com que a sabedoria seja reciprocamente conjunta, número 410 a 412. Os anjos estão no Senhor, e o Senhor está neles. E como os anjos são recipientes, o Senhor só é o céu, número 113 a 118. 30. O céu do Senhor no mundo natural é chamado igreja, e o anjo deste céu é o homem da igreja que foi conjunto ao Senhor. E, além disso, este homem, após sua saída do mundo, se toma anjo do céu espiritual. Por isso é evidente que o que foi dito do céu angélico deve ser entendido igualmente do céu humano, que é chamado igreja. Esta conjunção recíproca com o Senhor, a qual faz o céu no homem, foi revelada pelo Senhor nestes termos em João: habitai em mim, e eu em vós. Aquele que habita em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. 15:4-5-7. 31. Por estas explicações, é evidente que o Senhor é o céu, não somente no comum em todos no céu, mas também lá no particular em cada um, pois cada anjo é um céu na menor forma. De tantos céus quantos anjos, se compõe o céu no comum. Que assim seja, vê-se no Tratado do Céu e do Inferno, número 51 a 58. Pois que isto é assim, que ninguém abrace portanto este erro, que em um grande número surge no primeiro pensamento, a saber, que o Senhor está no céu entre os anjos, ou que está entre eles como um rei em seu reino. Ele está quanto ao aspecto acima deles no sol espiritual, mas quanto à vida de seu amor e de sua sabedoria está neles. O homem pela criação é tal que pode ser conjunto cada vez de mais perto ao Senhor. Pode-se vê-lo pelo que foi mostrado no Tratado do Divino Amor e da Divina Sabedoria, terceira parte, sobre os graus, e especialmente nestes artigos. Há no homem por criação 3 graus discretos ou de altura, número 230 a 235. Estes 3 graus estão em cada homem desde o nascimento, e conforme são abertos o homem está no Senhor, e o Senhor está no homem, número 236 a 241. Todas as perfeições crescem e sobem com os graus e segundos graus, número 199 a 204. Por isto é evidente que por criação o homem é tal, que pode pelos graus ser conjunto cada vez de mais perto ao Senhor. Mas é preciso absolutamente saber o que são os graus, e que os há de 2 gêneros, os graus discretos ou de altura, e os graus contínuos ou de largura, e qual é a sua diferença. E também que em cada homem por criação e por conseguinte desde o nascimento há 3 graus discretos ou de altura. Que o homem, quando nasce, entra no primeiro grau que é chamado natural e que pode nele aumentar este grau por continuidade até que se torne racional. Que entra no segundo grau, que é chamado espiritual, se vive segundo as leis espirituais da ordem, que são os divinos verbos, e que pode mesmo entrar no terceiro grau, que é chamado celeste, se vive segundo as leis celestes da ordem, que são os divinos bens. Estes graus são abertos efetivamente pelo Senhor no homem conforme sua vida no mundo, mas não são abertos perceptivelmente e sensivelmente senão depois de sua saída do mundo. E conforme são abertos e em seguida aperfeiçoados, o homem é conjunto cada vez de mais perto com o Senhor. Esta conjunção pela aproximação pode ser aumentada eternamente, e por isso nos anjos ela é aumentada eternamente, mas entretanto o homem não pode chegar ao primeiro grau do amor e da sabedoria do Senhor, ou atingir este grau, porque o Senhor é infinito e o anjo é finito, e porque não há relação entre o infinito e o finito.
Como ninguém pode compreender o estado do homem, nem o estado de sua elevação e de sua aproximação para o Senhor, a não ser que conheça estes graus, por isso falou-se especialmente deles no Tratado do Divino Amor e da Divina Sabedoria, número 173 a 281. 33. Dir-se-á em poucas palavras como o homem pode ser conjunto cada vez de mais perto ao Senhor, e em seguida como esta conjunção aparece cada vez mais próxima. Primeiro, como o homem é conjunto cada vez de mais perto ao Senhor. Isso se faz não pela ciência só, nem pela inteligência só, nem mesmo pela sabedoria só, mas pela vida que lhes é conjunta. A vida do homem é seu amor, e o amor é de várias espécies. Em geral, há o amor do mal e o amor do bem. O amor do mal é o amor de cometer adultério, de se vingar, de enganar, de blasfemar, de privar os outros de seus bens. O amor do mal sente contentamento de prazer pensando nestas ações em fazê-las. As derivações, que são as afeições deste amor, são então grande número quanto a males pelos quais este amor se determinou. E as percepções e os pensamentos deste amor então grande número quanto a falsos que favorecem e confirmam estes males. Estes falsos fazem um com os males, do mesmo modo que o entendimento faz um com a vontade. Não são separados um do outro, porque um pertence ao outro. Ora, como o Senhor influi no amor da vida de cada um, e pelas afeições nas percepções e nos pensamentos, e não vice-versa, como foi dito acima, segue-se que ele não pode se conjuntar de mais perto senão tanto quanto o amor do mal com suas afeições, que são as cobiças, foi afastado. E como estas cobiças residem no homem natural, e como o homem sente como se agisse por si mesmo em tudo que faz pelo homem natural, o homem por conseguinte deve afastar como por si mesmo os males desse amor, e então tanto quanto os afasta, tanto o Senhor se aproxima de mais perto e se conjunta a ele. Cada um, pela razão, pode ver que as cobiças com seus prazeres obstruem e fecham as portas ao Senhor, e que elas não podem ser expulsas pelo Senhor, enquanto o homem mesmo mantém as portas fechadas, e de fora faz pressão e empurra para que não sejam abertas. Que seja o homem mesmo que deve abrir. Isto é evidente pelas palavras do Senhor, no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, eu entrarei nele, e cearei com ele e ele comigo. 20. É, portanto, evidente que, tanto quanto alguém foge dos males como diabólicos, e como se opondo à entrada do Senhor, tanto mais é conjunto cada vez de mais perto ao Senhor, e que de muito perto é conjunto aquele que os abomina como outros tantos diabos negros e ígneos, pois o mal e o diabo são um, e o falso do mal e Zacarias não um. Pois que, do mesmo modo que há influxo do Senhor no amor, do bem em suas afeições, e por elas nas percepções e nos pensamentos, que provém todos do bem em que está o homem, pelo que são veros, do mesmo modo há influxo do diabo, isto é, do inferno, no amor do mal e em suas afeições, que são cobiças, e por elas nas percepções e nos pensamentos, que provém todos do mal em que está o homem, pelo que são falsos. Segundo, como esta conjunção aparece cada vez mais próxima, quanto mais os males foram afastados no homem natural, por isso que foram postos em fuga e tomados em aversão, tanto mais o homem é conjunto de mais perto ao Senhor. E como o amor e a sabedoria, que são o Senhor mesmo, não estão no espaço, pois a afeição que pertence ao amor e o pensamento que pertence à sabedoria nada tem de comum com o espaço, em consequência o Senhor aparece mais próximo conforme a conjunção pelo amor e pela sabedoria, e ao contrário mais afastado conforme a rejeição do amor e da sabedoria. No mundo espiritual o espaço não existe, mas lá as distâncias e as presenças são aparências segundo as semelhanças e as dessemelhanças das afeições. Pois, como já foi dito, as afeições que pertencem ao amor, e os pensamentos que pertencem à sabedoria, e que em si mesmos são espirituais, não estão no espaço. Sobre este assunto, ver o que foi mostrado no Tratado do Divino Amor e da Divina Sabedoria, número S7 a 10, 69 a 72, e em outros lugares. A conjunção do Senhor com o homem, em quem os males foram afastados, é entendida por estas palavras do Senhor: os puros de coração verão a Deus. Mate. 8. E por estas: aquele que tem os meus preceitos, e os faz, nele farei morada. João 14, 21, 23. Ter os preceitos é saber, e fazer os preceitos é amar. Pois se diz também nesta passagem: aquele que faz meus preceitos é aquele que me ama.